Bem, pessoal, então resolvendo aqui a questão 9.10, a gente tem uma resistência e uma indutância em paralelo, e por sua vez estarão em série aqui, esse equivalente do paralelo está em série com a resistência e uma capacitância. Então aqui eu tenho que encontrar o equivalente para depois zerar a parte imaginária e ficar puramente real, puramente resistivo, minha impedância equivalente. Para isso daí eu vou ter que ter um determinado frequência angular para isso acontecer, vamos encontrar essa frequência. Então, estou fazendo primeiro esse paralelo aqui, 20 com os 5 milihenries, né? A impedância dele, que é J ômega 5 mili. Então, a gente vai fazer o produto sobre a soma. Então, aqui esse equivalente vai ser 20 vezes J ômega 5, 10 a menos 3, produto sobre a soma 20 mais J ômega 5, 10 a menos 3. Isso aqui vai ser igual a aí 20. Não, vou deixar assim, depois a gente simplifica já no próximo. Então, isso aqui é o equivalente. E agora eu vou somar um 5 menos, no caso, J, 1 sobre ômega 25 micro. Então, esse daqui é o equivalente do paralelo, que por sua vez está em série com o restante. Então, fazendo agora o série com tudo, né? Vai dar 5 menos J, 1 sobre ômega 25 micro, mais, aí eu já vou, deixa assim mesmo, 20 vezes J ômega 5, 10 a menos 3, sobre 20 mais J ômega 5, 10 a menos 3. Pronto. Esse aqui é o meu Z equivalente. Se tivesse bonitinho aqui, eu pudesse já separar quem é J e quem não é, maravilha. Aqui dá até para separar já, né? Isso aqui é o 5 é real, aqui é imaginário, agora esse número aqui, essa fração. Eu tenho que separar a parte real e a parte imaginária dela, essa fração, né? Então vamos fazer isso. Vou separar dessa fraçãozinha aqui, ó, 20j ômega 5, 10 a menos 3 e 20 menos j ômega 5, 10 a menos 3, quem é real e quem é imaginário. Então, para fazer essa separação, eu vou multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número, que é o denominador com a parte imaginária negativa. Vamos lá. Aqui vai ficar 20 j ômega 5, 10 a menos 3 sobre 20 mais j ômega 5, 10 a menos 3. Bom, aqui vai ficar agora dividido e multiplicado por 20 menos j ômega 5 mili. 20 menos j ômega 5 mili, que é o 10 a menos 3, é só para dar o espaço ali. E aí, quando eu faço esse produto, o que acontece no denominador? Fica 20 ao quadrado menos j ômega 5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Vamos ver aqui o denominador, como é que vai ficar. E aqui com 20 quadrado menos j ômega 5, 10 a menos 3 ao quadrado.
E o numerador fica enorme, né? Aqui fica multiplicando 20 aqui, vai ficar 20 ao quadrado. J ômega 5, 10 a menos 3. Aí menos. Aqui fica 20. Aí J ômega 5, 10 a menos 3, 5 mili. Tá tudo milha aqui já para ficar menos espaço. Ao quadrado. E o que acontece quando eu elevo a minha grandeza imaginária aqui, que representa o número imaginário ao quadrado, né? O J ao quadrado. Ele vira menos 1. Certo? Vira menos 1. Então, vamos continuar simplificando aqui. Então, esse aqui que tinha o J, né? Agora é J ao quadrado. Vai virar menos 1, esse menos com esse menos dele aqui some. Então, vai ficar 20. Estou trazendo esse daqui para frente, certo? O pincel que esteja funcionando. Vamos continuar com esse, depois eu... Ah, não, esse aqui tá. Nossa, tá. 20. Positivo, né? Aí aqui ômega ao quadrado. Aí aqui 5 ao quadrado dá 25. E 10 menos 3 ao quadrado dá 10 menos 6, né? Então é micro. Certo? Eu vou apagar aqui uma parte aqui de cima, senão não vai caber. Vou apagar isso aqui. Aqui pra cima. É espaçosa a questão aqui. Vamos lá. Aqui para cima. Então aqui, ó, 20. Ômega ao quadrado. 25 micro, né? Aí, continuando agora essa segunda parte, essa primeira parte aqui, né? Que é com o J na frente. Mais, vou botar o J para frente. Aí ficou 20 ao quadrado, depois a gente faz a conta. 20 ao quadrado. Então, J ômega. 20 ao quadrado, 5 mili. Depois eu faço a conta aqui do 20 ao quadrado vezes 5 vezes 10 a menos 3. Dividido pelo denominador. O denominador é 20 ao quadrado. Aí aqui o J ao quadrado fica positivo com esse menos na frente. Aí fica ômega ao quadrado. 5 ao quadrado, que dá 25. E mili, que é 10 a menos 3 ao quadrado, fica micro. Certo? Então, essa parte aqui, agora eu consegui dividir a parte real da parte imaginária, porque no denominador não tem, é só um número real.
Então, posso separar esse numerador em dois elementos. Vai ficar essa parcela do numerador dividido pelo denominador e essa parcela do numerador dividido pelo denominador. Entendido? Então, posso fazer isso daqui, ó. 20 ao quadrado, 25 micro, dividido por 20 ao quadrado, mais ômega 2 vezes 25 micro, aí mais J, pronto. Aí aqui vai ficar ômega 20 ao quadrado. Eita, esqueci do quadrado, não foi? Esqueci do quadrado aqui nessa. Ah, não, não tem quadrado não, essa partição. Vezes 5 mil. Aí sobre o denominador, 20 ao quadrado, mais ômega ao quadrado, vezes 25 micro. Acompanhando aqui essa divisão, só foi o mais aqui, né? Estava com o J, coloquei aqui para a divisão desse lado. E o que estava sem o J, né? Parte real, ficou aqui divididozinho por esse lado. Entendido? E aí vocês conseguem visualizar que isso daqui é a mesma coisa disso daqui, ó. Ou seja, meu Z equivalente, eu vou colocar aqui embaixo. Meu Z equivalente, que era esse daqui, né? Que é, vou ter que somar com essa parte, 5 mais J alguma coisa, né? Então, o Z equivalente, 5 menos J, 1 sobre ômega 25 micro, esse é meu Z equivalente, mais essa parcela aqui de cima. Aí eu vou apagar aqui, para caber. 20 ômega ao quadrado, 25 micro, sobre 20 ao quadrado, mais ômega ao quadrado, 25 micro. Aí a parte com J, mais J, ômega 20 ao quadrado, 5 mil, 20 ao quadrado, mais ômega ao quadrado, vezes 25 micro. Pronto. Esse é todo o meu Z equivalente. Aí dá para ver que eu tenho duas partes reais, duas partes imaginárias separadinhas aqui. Agora é só igualar, colocar em evidência o J aqui, né? Igualar a zero, a parte imaginária. Vamos lá. Então aqui eu vou ficar com o número, o Z equivalente, sendo 5 mais 20 ômega ao quadrado, 25 micro, sobre 20 ao quadrado mais ômega ao quadrado, 25 micro, aí mais J, aí essa parte menos essa, vezes 5 mil, ao quadrado mais ômega ao quadrado, vezes 25 micro, menos essa parte aqui, 1 sobre ômega 25 micro. Pronto, da mesma coisa de cima, só organizando. Ou seja, eu cheguei no meu Z equivalente, R mais JX. Eu vou igualar o X a zero. Eu quero que seja puramente R. Quando eu igualo X a zero, eu vou ficar só com essa incógnita, que é o meu ômega, né? Então, vamos ver quanto é que vai dar. Isso daqui sendo igual a zero, eu vou ficar com um sendo igual ao outro, né? Um lado sendo igual ao outro, aqui passando do outro lado. Então, vai ficar ômega vezes 20 ao quadrado vezes 5 mil
sobre 20 ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes 25 micro igual a 1 sobre ômega vezes 25 micro. Eu vou fazer o meio aqui pelos extremos. Vou ficar com... Aí aqui vai ficar ômega ao quadrado vezes 20 ao quadrado vezes 25. Aí tem o 5 ainda, né? Ele multiplica tudo. Aí tem um mili e tem um micro. Ixi, eu devia ter feito aqui embaixo, né? Vou fazer aqui embaixo. Não vai caber todo mundo. Ou senão eu boto igual. Qual é esse denominador aqui, né? Que ficou 20 ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes 25 micro. Para entender mais ou menos. Aí vamos lá agora. Vamos fazer as contas, né? Para ver quanto é que deu. Aqui, 20 ao quadrado vai dar 400. 400 vezes 25. Calculadorzinho aqui. 20 vezes 20, 400. Vezes 25, 10.000. Vezes 5, 50.000. Aí 50.000. Então aqui dá 50.000, nessa parte aqui. 10 a terceira. Esse 10 a terceira corta com 1.000 e 50 micro, certo? Vamos lá, ficou ômega ao quadrado vezes 50. O mílico, o 1.000, 10 a terceira, cortou com 10 a menos 3, ficou o micro. Certo? Igual a 20 ao quadrado, que é 400, mais ômega ao quadrado vezes 25 micro. Aí vou colocar o ômega quadrado vezes 25 micro para o outro lado, né? Aí corta com 50, com 25. Aí vai ficar... Vou subir aqui, né, para vocês verem. Dá. Aí aqui vai ficar ômega ao quadrado vezes 25. 50 menos 25 dá 25. Micro igual a 400. Aí o ômega ao quadrado, vou passar dividindo, ficou 400 sobre 25 micro, 10 a menos 6. Aí ficou 400 dividido por 25 dá 16. E 10 a menos 6 dividido dá 10 a sexta, né? Certo? Aí quando eu passar, aí eu vou subir. Ou seja, ômega ao quadrado ficou igual a 16 vezes 10 a sexta. Aí quando eu passar a raiz, fica 4 vezes 10 a terceira, que é 4K. A unidade do ômega aqui é o radiano por segundo. Pronto. Aí vamos ver lá se deu essa resposta. Pronto.
Pronto, foi isso mesmo, né? 4K, radiano por segundo. É trabalhosa? É, mas é bem legalzinho para você testar todo o seu conhecimento do início ao fim. Aí na letra D, é só substituir o 4K no valor, como nem vocês substituíram o 8K na letra B e 2K na letra A, né? Substitui o 4K. Aí você vai ver que você vai encontrar. Pode substituir aqui direto também, né? No Z equivalente aqui. 5 mais, aí 20, 4K, 25, isso aqui, não sei o que, bota 4K aqui. Você já vai encontrar direto só a parte real, a parte imaginária sendo zero, puramente resistível. Entendeu? Ficou um desafio, porque não é fácil, né? E olha que eu fiz aqui rapidinho, não errei, porque já tinha feito em outros semestres, mas teve semestre aí que eu acabei errando uma conta, errei um quadrado aqui, em algum meio aqui, em alguma parte, e dei uma embolada. Depois tive que voltar, o pessoal que disse, professor, aqui faltou o quadrado, assim, aí desenrolou. Agora a gente acertou tudo de cara, né? Não teve nenhuma dúvida no decorrer. Mas realmente é uma questão de desafio, certo? Não é algo tão direto para você fazer. Mesmo sabendo passo a passo, eu já tinha explicado, né? Nas contas em si cria uma certa dificuldade. Mas aí tentem de novo, quem não conseguiu, tente de novo fazer você sozinho mesmo, para ver se consegue encontrar a resposta correta, né? Fazendo sozinho. Mas a lógica é essa. É sempre, se for pedir em algum momento, qual é a impedância, qual a frequência que eu tenho que configurar a minha fonte aqui para que eu tenha uma impedância equivalente puramente resistiva. Aí você vai saber que tem que igualar a zero a parte imaginária. Se for o contrário, puramente indutivo, capacitiva, puramente imaginária, aí você tem que igualar a zero a parte real, né, a parte resistiva. Ok, alguma dúvida aqui? Deu para entender? Vamos lá, continuar com o próximo, com o próximo assunto, que é o de transformadores. E pessoal, então transformadores são dispositivos extremamente importantes, eles que mudaram o nosso entendimento sobre transmissão de energia elétrica. A gente não precisa mais agora ter ali o nosso sistema, né, de geração próximo aos sistemas de consumo, graças ao poder do transformador. Então, isso é uma grande mudança aí de paradigma mesmo que ele ocasionou, permitindo que a gente tenha o aproveitamento de grandes fontes de energia que não necessariamente têm que estar próximas aos centros de consumo. Então, o transformador é basicamente um equipamento de operação estática, ele não se movimenta, né? Mesmo tendo muito do seu desenvolvimento uma similaridade com uma similaridade com os motores de indução, os motores elétricos. Muito do funcionamento do motor elétrico tem a base de forma similar com o funcionamento do transformador, mas o transformador não fica em movimento, né? Ele é estático. E por meio da indução eletromagnética, ele vai transferir energia de um circuito primário
para um circuito secundário. Ou até mesmo tem transformadores que tem mais de uma saída, né? Então, recebe numa tensão, transforma numa segunda tensão, ou até numa terceira tensão diferente. E isso daí sem nenhum fio entre os dois circuitos, certo? Então, os transformadores, que a gente vai estudar aqui, tem alguns tipos de transformador. O autotransformador, que é um transformador bem específico, e ele vai ter uma ligação entre o primário e o secundário, mas os transformadores que a gente vai ver aqui não têm conexões elétricas entre o primário e o secundário, eles são isolados eletricamente. Não tem um fio que ligue o primário com o secundário. Como é que essa tensão passa, essa potência passa de um circuito para outro? Pela chamada indução eletromagnética. Por todo fio que passa corrente, a gente viu lá no comecinho, um dos efeitos da corrente, quando passa no fio, é causar esse efeito de indução eletromagnética. Então, dependendo da forma que essa corrente passa, eu posso fazer o aproveitamento dessa indução e gerar movimento no motor elétrico, criar eletroímãs, enfim, fazer essa conversão entre a eletricidade e o magnetismo, certo? Então, isso aí lá em Física 3, vocês viram essa parte de eletricidade e magnetismo. Então, isso é possível de ser feito. E no transformador, a gente faz esse aproveitamento. Só que a gente, vamos dizer assim, na maioria dos transformadores, a gente acaba estimulando esse efeito do eletromagnetismo. De que forma? Se eu tiver só dois fios enrolados ali, vai haver essa indução, mas só que o ar não é um bom, vamos dizer assim, condutor magnético. Ele não é um bom condutor magnético. Então, para mudar isso daí, para facilitar essa condução, essa indução eletromagnética entre dois fios, dois conjuntos de fios que não estão conectados eletricamente, não tem uma conexão entre eles, eu vou colocar um meio aqui entre esses dois fios, entre esses dois enrolamentos, que estimule a passagem da indução eletromagnética de um para o outro. E esse é um núcleo de ferro. O ferro é um caminho, o ferro, a gente vai chamar de metal ferromagnético, é um caminho que facilita essa indução, certo? Os fios não estão conectados, mesmo sendo um metal, né, não estão conectados eletricamente com o ferro, né? O ferro, entre o fio e o ferro tem um isolante. Geralmente o fio ele é encapado, né? Um fiozinho encapado e com isolante polimérico, geralmente plástico, e ele não tem contato elétrico com, não energiza o, o núcleo. E aí esse núcleo metálico, ele vai passar, não corrente elétrica, mas vai passar a indução eletromagnética, o fluxo magnético de um enrolamento para o outro, dessa forma aqui. Ó. Ele está assim, dessa forma aqui. Então, tu ter dois conjuntinhos de fios, do primário e do secundário, poderia ser só o ar aqui entre eles, não tem nenhuma conexão elétrica entre eles, são isolados eletricamente. Mas aqui, para facilitar um pouco mais, já que o ar é um mau condutor, eu teria muitas perdas se deixar só o ar aqui, eu vou e coloco um núcleo ferroso aqui no meio, que permite essa de alta permeabilidade, ou seja, ele conduz esse fluxo magnético facilmente. E aí o fluxo que sai aqui do... Então, é uma via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Quando a corrente passa no meu primário, ela induz um fluxo aqui, e aí quando o fluxo vem, tem um caminho facilitado e passa no secundário, o fluxo faz o contrário também, induz a corrente nesse secundário. Então, eles não têm uma ligação elétrica entre eles, né? Não tem um contato, uma emenda entre o primário e o secundário, mas o fluxo gerado por um, pela corrente que está passando no primeiro, esse fluxo que passa no segundo gera a corrente
no segundo. Basicamente isso que acontece. Então, com isso daí, eu vou. E aí perceber o seguinte: ó, quando eu tenho o mesmo número de voltas, mesmo comportamento aqui de fios, vou dar um número de voltas aqui no meu primário, com no secundário, eu tenho uma tensão igual no primário e no secundário. Certo? É a mesma tensão. Se eu dei aqui 1000 voltas e nesse segundo aqui eu dei 1000 voltas, a tensão que é gerada nesse, a tensão do primário é a tensão do secundário. Agora, se eu tenho 1000 voltas aqui, no segundo só tenho 500, então vai ter uma proporcionalidade do número de voltas com as tensões. Então, se eu tenho 100 volts aqui, agora eu só vou ter 50 volts no secundário, certo? Então, dependendo do número de voltas que eu dou aqui, número de espiras, né, que a gente vai chamar, o, as tensões podem ser variadas, certo? Tensões e correntes vão ser variáveis. Então, é possível aumentar e abaixar o nível de tensão da forma que eu quiser, só variando o número de voltas que eu vou ter no primário e no secundário. Quanto mais voltas eu tiver no primário ali, mais fluxo vai mandar para o outro lado. No outro lado, no secundário, tiver um número menor de voltas, a tensão vai ser menor. Se tiver um número maior de voltas no secundário, a tensão vai ser maior no secundário. E aí ele consegue isolar eletricamente dois circuitos, né? Não tem nenhuma conexão elétrica entre os dois circuitos, e adequar níveis de tensão e corrente para dispositivos de proteção. O dispositivo de proteção que a gente tem em casa, que é o disjuntor, você vai olhar o quadro de distribuição da sua casa, ele tem no mesmo equipamento dois dispositivos diferentes, vamos dizer. No mesmo disjuntor, no disjuntor residencial, você tem nele o elemento que se sensibiliza, ou seja, você tem um sensor, certo? E nele mesmo você tem um interruptor, certo? A chave, né, que vai mandar abrir e fechar. Então, o sensor interno ao disjuntor, ele vai se sensibilizar à passagem de corrente. Quando ultrapassar, tem um disjuntor de 10 amperes. Quando ultrapassar 10 amperes, o sensor vai dizer, opa, está passando uma corrente acima do que eu fui projetado. Então, ele vai e abre o interruptor. Então, isso é no mesmo equipamento. Só que em equipamentos de grande porte, né, na subestação da Equatorial, enfim, em grandes tensões, né, e grandes correntes, o sensorzinho, ele às vezes não suporta ali uma diferença de potencial tão grande, 230 mil volts, 69 mil volts. O sensor não é capaz teria que ser um dispositivo muito grande, né, para analisar esse nível de tensão. Então, tem transformadores especiais que vão reduzir essa tensão para alguns volts, né, 115 volts, tá, uma tensãozinha bem mais baixa, de forma que eu consiga, sabendo a proporção, né, ou não, reduzir 100 vezes aqui o nível de tensão. Então, agora eu já vou colocar um dispositivo menor, até computacional, até eletrônico, né, um dispositivo eletrônico, controlado por computador, para mandar abrir e fechar aquele circuito. Então, é só para, quando a gente fala em adequar níveis de tensão e corrente para os dispositivos de proteção, é que em grandes sistemas, né, de altas tensões, se eu fosse ter um sensor para avaliar o nível de tensão e corrente ali de defeito em um equipamento de 500 mil volts, se for ter um sensor que receba diretamente os 500 mil volts, ele teria que ter uma dimensão enorme, teria que ser extremamente grande para fazer a leitura dessas tensões no seu valor habitual, no seu valor real ali. Então, basicamente, o que se faz é reduzir para um nível conhecido ali, um número de vezes conhecido essa tensão, e colocar ali um dispositivo eletrônico para fazer esse controle. Então, vai lá e vem para alguns volts, alguns amperes, e os equipamentos eletrônicos, né, o disjuntor, os relés, que vão analisar se é o momento ou não desse dispositivo de proteção atuar.
E aí a gente tem aqui alguns transformadores, que a gente pode encontrar em estabilizadores, em no-breaks. No-breaks são aqueles dispositivos parecidos com o estabilizador de um computador, só que um pouco maiores. E o no-break, né, ele não permite uma quebra, uma parada no funcionamento. Então, do seu computador de mesa, né? Então, o no-break, ele tem uma bateria interna. Ele vai transformar aquela tensão alternada que está vindo da rede numa tensão mais baixa pelo transformador e depois com a fonte ali que vai ter no seu, ele vai armazenar uma certa energia numa bateria interna, certo, do no break, que é geralmente aquela bateriazinha de moto, bem parecida com aquela bateria de moto, pequenininha, então vai armazenar uma tensão no momento que não tiver entrada mais de tensão pela rede, automaticamente o no break bota o funcionamento do seu equipamento pela bateria que tem internamente a ele. E aí não tem desligamento do seu computador nesse intervalo. Ele vai suportar ali por alguns minutos, tempo suficiente para você fechar, salvar seus arquivos e desligar seu computador de forma normal, para não ter um desligamento brusco, certo? Lá no LCCV, a gente tem uma subestação que tem um no-break gigante, certo? É enorme o no-break do LCCV. Tem uma subestação inteira e ele fica lá dentro da subestação. É um armário mesmo assim, com várias baterias funcionando ali dentro. E aí, se em algum momento desligar o sistema do faltar energia, né, da Cinfa lá na universidade, na UFAL, os computadores não são desligados automaticamente. Ele vai, segura lá aquele cluster, né, aquele grande computador que tem lá no LCCV, e fica sendo mantido pelo no break por alguns minutos ou até horas, dependendo da energia que ele vai consumir ali. Então, essa é a grande funcionalidade desses equipamentos, né? Mas o transformador está presente para converter, basicamente, dois níveis de tensão. Então, ele vai reduzir as tensões para o uso daquele equipamento específico. Aí tem transformadores de maior porte, né? Transformadores aí de subestação, levado aí para um caminhãozão. Aqui é o tipo de transformador, a gente encontra em grandes subestações também. E aí, como eu disse, eu consigo reduzir tensão, estou falando muito em tensão. Alguém pode pensar, mas e a corrente, professor? Como é que vai fazer? O que a gente vai fazer com a corrente? Se eu consigo reduzir a tensão, o transformador, até na vida real, ele é quase um equipamento ideal. Ele é extremamente eficiente, o transformador. Ou seja, o que eu entro no meu primário, eu vou sair no secundário. Então, a potência que está entrando no primário, o produto tensão corrente no primário, é bem próximo do produto tensão corrente no secundário, é quase igual, certo? É quase uma eficiência de 100%. Idealmente, aqui a gente vai estudar os 100%, mas geralmente é acima de 90%, acima de 95%. Tem algumas perdas, tem no fio, porque lá tem enrolamento, tem fio, então vai ter aquecimento. Lá dentro do transformador tem uma série de outras perdas. O núcleo transformador, né, quando passa, cadê o núcleo? Tá aqui. Quando está passando esse fluxo magnético, ele aquece, então tem perdas também aí. Então tem uma série de perdas, mas são perdas relativamente pequenas. Então, na vida real, um transformador desse porte aqui, quanto maior o transformador, acaba mais eficiente ele sendo também. Vão ter várias outras características que vão torná-lo mais eficiente. Mas aí é uma eficiência de 97%, 98%, 96%, é uma alta eficiência, quase 100% de um para o outro. A gente vai estudar aqui inicialmente o transformador ideal, que é 100% de eficiência, certo? Então, o transformador ideal, ele vai ter um enrolamento primário, que é esse aqui, no caso, vamos considerar esse lado esquerdo. Então, por onde tem fio
vai ter resistência, não tem como fugir, não existe fio ideal, certo? Comercialmente vendido aí, tem o pessoal estudando supercondutores, mas são em condições bem específicas de temperatura, enfim, não é uma realidade ainda, um fio com uma impedância, com uma resistência próxima a zero, muito baixa, então o fio acaba tendo uma certa impedância aí, uma certa resistência. Então, mesmo o fio sendo curto, passou uma tensão, vai aquecer, vai ter uma perda de potência ali. O núcleo de ferro é esse daqui, ele não tem a permeabilidade infinita, ou seja, ele vai, é como a permeabilidade, a gente vai entender como se fosse assim, a falta de permeabilidade, ou a limitação da permeabilidade é como se fosse uma resistência à passagem do fluxo magnético. Aqui no transformador ideal, a gente considera uma permeabilidade infinita, que todo o fluxo que passa que é gerado no primário passa para o secundário. Certo? O primário vai para o secundário. O enrolamento secundário também tem ali uma perda, né? É um fio também, conduz energia, conduz corrente elétrica, mas a gente vai considerar ele como sendo ideal. E aqui o núcleo é feito por várias. Vou mostrar para vocês aqui, núcleo transformador. Nas nossas aulas, tem lá no meu. A gente desmontou um lá no laboratório. Pronto, aqui está ótima essa imagem. Exatamente isso aqui que a gente tem no laboratório. O transformador, quando é montado, ele fica assim, ó, certo? Ele é formado por um M, é um Mzinho assim, e uma barrinha embaixo. E aí, quando eu monto, né, essas várias placas laminadas, ele fica um Mzinho aqui, ele fica esse desenho aqui. Mas ele basicamente é esse M com essa parte embaixo aqui e parafusado depois para prender tudo, né? E fica assim. E aí eu vou, enrolo, né, o primário aqui, depois o secundário, tal, de forma que esse aqui é um transformador trifásico, de forma que a gente tenha a gente permita, né, pronto, é exatamente isso daqui que a gente tem lá, exatamente isso daqui, lá no laboratório que a gente retirou. Didaticamente, a gente vai ver muito transformador sendo desenhado dessa forma, certo? Mas na prática, os transformadores utilizados nos nossos equipamentos elétricos, eles não tem essa distância toda do primário para o secundário. Eles acabam ficando no mesmo braço, que a gente vai chamar desse primeiro braço, segundo braço, então, eles acabam ficando sobrepostos no mesmo braço, para reduzir as perdas, certo? Então, por exemplo, esse daqui, ó, só fica todo mundo aqui nesse braço do meio. Eu vou enrolo aqui o primário e o secundário por cima. Certo? Fica o primário e o secundário nesse braço central aqui. Tanto que você vê o desenhozinho daqueles que eu coloquei, né? Você só vê um bolinho aqui. Ó. Esse daqui ó, tem 3 braços, mas o primário e o secundário estão só no do meio. Todos aqui, na verdade, né? Só o tamanho que muda. Vê que ele tem 1, 2, 3 bracinhos, mas o primário e o secundário estão só no meio. Esse daqui é igualzinho a esse daqui, o núcleo. Igualzinho, igualzinho, não muda nada. E todo mundo enroladinho no meio aqui para ter uma distância menor entre o primário e o secundário. A gente vai ver os transformadores didaticamente nesse formato que até dá para ver, né? O primário e o secundário aqui melhor. Não chegou, né, na conta? Sim, pessoal, o que acontece? Quando eu coloco uma tensão no meu primário, coloquei aqui uma tensão V1, certo? No meu primário. Aqui vai ter a passagem da corrente, que vai chegar depois nesse enrolamento, que é como se fosse um indutor aqui, né? Esse meu enrolamento.
Então, vai ter uma diferença de potencial entre V1 e E1 aqui. Só que aqui, idealmente, a gente vai considerar a mesma coisa, certo? Não tem essa resistência do fio aqui. Vai ter uma tensão aqui. E a passagem dessa corrente lá, como vocês viram em Física 3, até no ensino médio, né? Pela regrinha da mão direita, lembram lá da regra da mão direita? E você via o sentido da corrente com o fluxo, né, magnético e tal. Então, pela regra da mão direita, eu devia até ter botado um. Deixa eu botar aqui, ver se, se a gente vê uma imagem da regra da mão direita, vou até atualizar. Regra da mão direita. Pronto, essa daqui, ó. Ó, o campo magnético. Pronto, essa daqui também tá boa. Essa daqui tá boa. Uma regrinha da mão direita. O dedinho, né, ao sentido da corrente, e o dedão aqui, o polegar, ao sentido da corrente, e os outros dedos, no sentido do campo, né? Então, você vê aqui que quando a corrente está passando entrando aqui, ó, da esquerda para a direita aqui, o fluxo está de baixo para cima. Então, tá de baixo para cima, tá? Se você fizer com a sua mãozinha assim, né? No sentido, aí você vê que o fluxo está subindo. E aí, como ele está todo enrolado aqui, todo o caminho é como se seu dedinho fosse dobrando aqui, mas em todo trecho aqui, o fluxo está subindo, certo? O fluxo está subindo. E depois, quando chega lá, a gente vai ver que o fluxo descendo, a corrente vai estar saindo aqui desse. Então, até uma coisa importante se observar. Só em você observar aqui se o fio está passando pela frente, o sentido que o fio está passando, né, no meu transformador é importante ser considerado. Se ele está passando pela frente aqui no início ou por trás, já muda esse caminho aqui do fluxo. Se ele passar por trás, o fluxo está para baixo. Se ele passar pela frente, o fluxo está por cima. Certo? A gente vai ver isso mais na frente. Aqui eu vou considerar sempre o padrão, que é esse aí que está aparecendo, certo? E com esse padrão aqui, a corrente passa aqui pela frente, vem descendo depois, e o fluxo vem no sentido horário, e aqui a corrente depois, as tensões, vão acabar passando no sentido horário também, e a tensão mais menos. Mas sem trocar a forma de enrolamento. Deixa eu botar aqui no meu quadro, que acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Se eu trocar a forma de enrolamento, o sentido do fluxo altera. Aqui começou a introdução. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas vamos lá para o meu quadro. Então, tem um transformador. Usando o seguinte, se aí tá desenhado dessa forma, né? A gente vem, passa pela frente, depois vem por trás. Pronto. Então aqui, ó, olha a corrente tá vindo pela frente, né? E tá sempre por cima, tá sempre subindo o fluxo, né? A corrente vem por aqui e o fluxo tá por aqui, ó. Certo? O fluxo φ aqui tá passando por aqui. Certo? Mas aí se eu troco o sentido, vou apagar aqui. E agora eu vou enrolar diferente. E agora eu vou enrolar por trás. Ó. Veio o fio. Aí estou enrolando por trás agora. É uma diferença que parece ser insignificante, né? Estou enrolando por trás, está passando primeiro por trás o fio. Se você vier acompanhando agora por trás, a gente vai ver, ó, passando por trás, no núcleo, o fluxo agora está de baixo, está no sentido anti-horário. Não está mais nesse sentido, está no sentido anti-horário, se eu passar por baixo. Só isso daqui já muda
o sentido da corrente e a polaridade da tensão no meu secundário. Se eu tiver nessa forma de enrolamento aqui, se eu troco isso daqui, no meu secundário já muda as tensões e as correntes que vão circular por ele. Certo? Então, a forma de enrolamento é importante, porque dependendo como se decide enrolar o fio, acaba se trocando a polaridade, as tensões no meu, a polaridade das tensões, o sentido das correntes no meu secundário. Então, V1 tensão aplicada e um corrente. Quando eu não tenho nada, tá vendo? Está em aberto meu secundário aqui. Aí muita gente diz, não, professor, mas se eu deixar o carregador que eu tenho aqui na tomada, né? Ou deixar, por exemplo, o carregador de meu notebook na tomada, dentro do seu. Se tiver dentro do seu equipamento eletrônico um transformadorzinho desse, só em deixar na tomada, ele está gastando energia. Certo? Só em ficar na tomada, ele está gastando energia, porque ele tem uma pequena correntezinha de excitação, certo? Que vai só para conduzir o que está no primário para o secundário, para manter essa tensão aqui disponível, já tem um gasto de energia elétrica. Então é um gastinho pequeno, mas é um gasto. Se você for medir, você vai perceber que ele está consumindo alguma coisa. Se deixar o estabilizador do seu computador ligado, se tiver um desktop, qualquer equipamento que tem um transformadorzinho interno, ele acaba consumindo uma pequena quantidade de potência, só em estar na tomada, mesmo o equipamento estando desligado. Então, aqui é o fluxo que enlaça os dois enrolamentos, a força contra o eletromotriz, que a gente vai precisar no primário. N1 e N2 é o número de voltas do primário e do secundário, certo? Então, a relação do número de voltas do primário e do secundário vai ser importante para definir aqui qual a tensão no primário e qual a tensão no secundário. Se forem iguais, vão ter mesmas tensões, o primário e o secundário, mas se forem diferentes aqui, vai ter uma diferença na tensão, né? O fluxo, aí como eu digo, o número de voltas aqui que vai determinar quem é qual a tensão no primário e secundário, se o transformador é elevador ou abaixador de tensão. Mas, de toda forma, como o meu núcleo aqui ele não é perfeito, né, ele não tem uma permeabilidade infinita, não adianta eu colocar uma volta de um lado e 5 da outra. Muitos acabam pensando, não, se eu colocar uma volta de um lado e 5 na outra, é a mesma coisa que colocar 1.000 e 5.000. Teoricamente, seria, né? Um transformador ideal é a mesma coisa. 1 e 5, ou 1.000 e 5.000. Mas, na vida real, como aqui a permeabilidade não é infinita, se você colocar uma voltinha só, o fluxo é tão fraquinho que não consegue romper aqui esse caminho todo, né? Para sair do primário para o secundário. Então, você acaba colocando sempre um número grande de voltas para que o fluxo seja forte o suficiente para atravessar esse caminho aqui e chegar no outro lado. Mas aí realmente se mantém a proporção, né? O que importa é a proporção ser mantida, no caso de 1 para 5. Mas nunca vou ter um transformador com uma voltinha só num lado e 5 na outra. Você vai ter 100, 500, 1.000 e 5.000 e assim sucessivamente. Então, em relação à tensão, o que a gente tem? Aqui ó, o fluxo aqui, esse fluxo, né? Ele depende da amplitude da tensão no primário, da frequência da tensão. Quanto maior a frequência, maior será o fluxo, e do número de espiras do primário, né? Por isso daí varia esse fluxo aqui que está enlaçando os dois. Então, em relação ao número de espiras, a gente vai observar que há uma proporção direta entre a tensão do secundário, do primário e a tensão do secundário, ela é igual à relação entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Ou seja,
quiser se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser dobrar o número de atenção do transformador, ou seja, eu tenho aqui 110 e quero 220, certo? Para isso daí eu tenho que ter, ó, se é V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Aqui o transformador, aqui eu tenho N1, número de voltas N1, aqui eu tenho N2. Aqui eu tenho V1, aqui eu tenho V2. Então, eu já disse, ó, o V1 é quem? É 100 volts, 110. O V2 é 220. É uma relação de 2, né? Eu vou fazer aqui, ó. 110 dividido por 220 igual a N1 sobre N2. Então, N1 sobre N2 igual a 0,5. N1 é igual a 0,5 N2. Então, aqui eu vou colocar isso daqui, né? 0,5 meio. Isso daqui me deu, ó, se eu tiver 500 voltas em N1, eu vou ter 1000 voltas em N2. É uma resposta. Né? Expiras. 500 voltinhas em N1, eu vou ter 1000 voltas em N2. Então aqui é direto. Para dobrar, o lado que tiver um número maior de voltas vai ter uma maior tensão. Se eu variar aqui o número de voltas no meu secundário, eu vario a tensão do meu secundário. Certo? E aí aqui a gente vai considerar essas premissas, né? Da resistência nos fios C0, desprezível. Outra, o fluxo, todo fluxo gerado no primário, 100% dele passa no secundário. Na vida real vai ter um fluxozinho perdido, disperso, vai ficar circulando aqui ao redor, e não vai passar pelo núcleo, sem perdas no núcleo, permeabilidade no núcleo infinita. E a direção da corrente definida por esses pontos. No livro, se vocês quiserem estudar no livro, no capítulo 9, vocês vão ver que às vezes tem um pontinho em cima, um pontinho embaixo, que vai variar com o lado do enrolamento aqui. Aqui, para facilitar, a gente sempre vai... E aí essa fórmula, às vezes, fica negativa, a tensão fica negativa, a da corrente que a gente vai ver fica negativa, dependendo dos pontos. Aqui, a gente vai considerar sempre a mesma coisa, certo? Sempre os pontinhos em cima, usar o transformador no seu enrolamento padrão, que é esse daqui. Com a tensão no primário mais menos, a tensão no secundário mais menos, a corrente aqui, nesse sentido aqui, sempre no sentido horário, né? Corrente circulando. Então, esse é o nosso padrão. Mas é importante que vocês saibam, se tiver um pontinho em cima e um pontinho embaixo, é justamente isso que ele quer dizer com essas tensões diferentes. E tem esse exemplozinho aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. Quero que vocês tentem aí em casa, 5 minutinhos, depois a gente tenta aqui. Mas eu acho que eu já praticamente fiz aqui um bem parecido, né?
Um transformador tem razão de espiras de 1 para 5. E aí, ó, essa razão de espiras é sempre N1, N2. Eu pergunto para vocês, se é 1 para 5, esse transformador está elevando ou está abaixando a tensão do primário em relação ao secundário? É um transformador elevador ou abaixador? Se é de 1 para 5. O que vocês acham? De 1 para 5, pessoal. Elevado. Tá elevando. Elevando, exatamente. Então, aqui eu tenho, no meu primário, para cada espira do meu primário, 5 no secundário. Aqui eu tinha, para cada espira no primário, 2 no secundário, e estava elevando, né? Então, aqui a relação de transformação, eu poderia dizer que é de 1 para 2, nesse meu exemplo aqui. Aqui, no daqui do enunciado, né, de 1 para 5. Se a bobina do secundário tem 1000 e a tensão no secundário é 30, vamos aproveitar aqui, né? Só apagar aqui. A tensão aqui mudou também. O número de voltas também. E a relação também. Pronto. Então, agora eu tenho a relação é de 1 para 5. O número de espiras do secundário é de 1000. E a tensão no secundário é de 30. Qual a tensão no primário e o número de espiras do primário, pessoal? Quantas espiras eu vou ter no primário? Então, aqui eu tenho N1, N2, aliás, né? E aqui V2. E aqui, ó, N1 sobre N2 igual a 1 sobre 5. Oh, tem tudo, né? Quem é N1? Duzentos. 5 vezes menos, né? 5 vezes menos. 5 vezes menos. Então, vai ser 200. N1. Não dá para fazer assim, né? N1 sobre N2 igual aqui. Então, N1 vai ser igual a N2, que é 1000, dividido por 5, dá 200. 200 espiras. E agora, atenção, 30 volts, atenção no meu secundário, atenção no primário, vai seguir a mesma queda, né? De 5 vezes. 30 dividido por 5 dá 6 volts, né? Então, 6 volts no primário, 30 no secundário, transformador elevador de tensão, foi feita a elevação aí, e o número de espiras. Beleza? Então, dê uma lidinha, pessoal, na parte de transformadores, do capítulo 9 do livro. A gente dá continuidade na segunda, na quarta, né? Aí na quarta a gente vai ver como é a relação das correntes, que segue uma lógica parecida. A relação das impedâncias, também segue uma lógica parecida com esse número de espiras. E fazer mais um ou dois exercícios. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Agora, só mais uns minutinhos. As aulas, para quem quiser revisar, vão estar no sistema. Talvez algumas da turma da tarde, mas é o mesmo assunto, né? E é isso. Beleza? Agradeço a presença de todos. E até quarta. Leia o capítulo 9, a parte de transformadores. Certo?
Até quarta. Tchau, tchau.